Pai do Senhor, sou missionário Servo Roberto. O tema é para nós entender a amada igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, Efésios 4,5, é um só corpo, uma só fé e um só batismo, Romanos 8, que foi proclamado uma só fé. Para a gente entender essa igreja que Colossenses 1,18, Cristo é a cabeça da igreja, o foco central é Cristo, é a cabeça. Os apóstolos que edificaram, que são o corpo místico centralizado à igreja. Se você se aparta da igreja, você está se apartando da cabeça de Cristo. E aí você já não está mais na verdade, está fora da verdade. Que a verdade está na igreja, que é baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15, coluna sustentáculo da verdade. Quero pregar aqui tradição, olha que interessante, que já vem de ensinar, 2 Tessalonicenses 2,15, vem nos ensinar para nós guardar a tradição, para a gente saber a verdade pela tradição, magistério e a Sagrada Escritura. Magistério, apostolado. Tradição, Velho Testamento. Magistério, a igreja. Quem criou, quem compilou, quem guardou, quem organizou a Bíblia. Quem criou as Bíblia, a sola Escritura, foi a igreja, porque foi confiado à igreja, aos apóstolos, Mateus 10, 1 e 4, Marcos 3, Lucas 6 e João 20, 21 até o 23, assim como o Pai me enviou, enviou vocês. Quem vocês perdoar, será perdoado. Quem você reter, será retido. E deu pastoreio a Pedro, João 21, do 15 a 17. Foi confiado à igreja. Olha só que interessante. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. Olha só que interessante. Em Efésios já vai nos ensinar que é uma só igreja, que é um só corpo, que é um só batismo. Quer dizer o que então? Que é um só espírito, que é uma só cabeça, que é uma só noiva, Cristo. Ó, 4, 5. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pelas vossas vocações, há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso que é a igreja que ele fundou. A dos Apóstolos 5 desce o Espírito Santo. Ali tem romanos, tem grego, tem pregos, tem egípcio, tem arábio, tem pessoas de vários países. Entendia só uma com a sua própria língua materna, para não ter divisão. O apóstolo Paulo, ele repreende divisão. Contenda dentro da igreja. 1 Coríntios 1, 10. Ele repreende. Filipenses 2, 2. Desunidade. Tem que ter unidade centralizada, que foi a igreja fundada um só coração. Os apóstolos perseveraram nas doutrinas dos apóstolos. Em João 7, 14, 15, a minha doutrina é minha mais do alto, aquele que me enviou. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 11, 11 e 12, o evangelho pregado por mim não tem nada de homem, foi uma revelação do alto da glória. Para a gente entender, a livro de Atos dos Apóstolos nos mostra o magistério da igreja. As Apóstolos 14, ali reunido no cenáculo, estava Maria esperando o Paráclito, cheia, a noiva do Espírito Santo, esperando o Paráclito com os apóstolos. Porque Maria é mãe dos apóstolos, como João escreve, o evangelista. Eis aí a sua mãe, filho, eis aí, mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. E dessa hora o discípulo amado levou Maria para sua casa, se tornou mãe da igreja. Atos Apóstolos 1,14. Para a gente entender, você vê esses evangelhos, vários evangelhos, vinda de homens, Romanos 10, que como pregarão se não foram enviados? Só quem foram enviados, só quem foram confiado foi os apóstolos, que são sacerdotes. Muito interessante. Ali está Eunuco, está lendo a profecia de Isaías. E membro da igreja, do corpo místico, explica para ele, porque ele não entendia. Para mostrar para nós que a igreja que ensina.
Se ele quisesse ter uso pessoal da Bíblia, ele tinha, mas não. Ele preferiu, membro da igreja, do corpo místico, ensinar ele e batizar o eunuco, Filipe. Atos dos Apóstolos 8, 30 e 35. Filipe aproximou-se, ouviu que eunuco lia a profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entende o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? Roga-te, Filipe, que subisse e sentasse junto dele. Ele diz o quê? Eunuco, como vê nessa atualidade. O cara funda a igreja, ele quer pregar, ele quer anunciar por ele próprio. Se eu nunca quisesse uso pessoal, interpretação pessoal, que Pedro, 2 Pedro 1,20 proíbe, não ter uso pessoal da Bíblia, não, ele pediu membro da igreja que ensinasse. Felipe ensinou, que estava escrito o livro do profeta Isaías, que o Eunuco estava lendo, para não ter divisão, para não ter igreja fundada de homens. Teve um membro da igreja que ensinou ele, o corpo místico da igreja, que foi Felipe. E depois, Atos dos Apóstolos 36 até o 38, Felipe batiza o eunuco. Ali naquele deserto. Não, se fosse nessa atualidade, eu entendo. Não precisa, Felipe, porque eu entendo toda a Bíblia. Vou fundar minha igreja aqui, vou pôr minha Bíblia aqui, já fundei meu ministério. Não, ele preferiu, pelo membro da igreja, traduzir que estava escrito o livro do profeta Isaías 56, 7 em diante. Olha que o profeta, o eunuco ali, ó. A passagem da escritura, o 32, que ia lendo, era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo, diante do que tosquia. Ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado, e seu julgamento, quem poderá contar a sua descendência, pois a sua vida foi tirada da terra. Que o eunuco está lendo. E o eunuco disse a Filipe: roga-te que me digas de quem diz isso, o profeta de si mesmo, ou de outrem. O eunuco não sabia que estava escrito ali aquela profecia. O Filipe, não, está falando de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu por nós e fez como ovelha, se entregou na cruz. Filipe pregando, ensinando o eunuco. Para o eunuco não ter uso pessoal da sola escritura, como tem nessa atualidade muitos que não tem a igreja como base. 35. Começou então a Filipe falar, e principiando por essa passagem da escritura, anunciando-lhe Jesus. Continuando o caminho, entraram na água, disse então o eunuco: eis aí a água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crê de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ó. Mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco para a glória e honra da igreja ser glorificada. Para nós não ter uso pessoal. Guardar a tradição, o magistério e a sola escritura que a igreja nos ensina. O que a gente vê nessa atualidade são pessoas fundando igreja sem pastoreio, sem envio. Ah, eu sou apóstolo. Ah, eu sou bispo. Ah, eu sou bispa. Eu sou apóstola. Até isso tem. Que não tem um envio da igreja. A sola escritura proíbe uso pessoal. Segundo Pedro 1,20. Tem que seguir a tradição, o magistério e a sagrada escritura. Para a gente entender. Se o eunuco quisesse uso pessoal, ele poderia ter fundado a igreja dele ali. Não, eu entendo tudo, não preciso de você, Felipe. Que eu entendi que está escrito aqui, agora eu vou fundar minha igreja aqui. Não, ele obedeceu.
e deixou o membro da igreja ensinar a passagem de Isaías 53. E ele creu e foi batizado por Felipe, ali naquele deserto, com um pouquinho d'água, para a honra e glória do Senhor. Poderia pregar mais passagem aqui, mas já tá bom. Vou pregar trecho mostrando a tradição, aos pouquinhos, para você aprender. Para você não cair nesses argumentos, nessas táticas dessas igrejas vinda fundadores homens. Para encerrar, segundo Pedro, que eu acabei de falar aqui, 1:20, não podemos ter uso particular da Bíblia. As pessoas estão tendo uso particular da Bíblia para ficar rico, para ter dinheiro, para ter benefício. Ó, 1:20. Antes de tudo, sabeis o que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, é interpretação da igreja, do magistério, porque a verdade está na coluna sustentáculo da verdade, que é a igreja. 1 Timóteo 3,15, Efésios 5, do 25 ao 27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Um só corpo, uma só fé, um só batismo. E edificado o fundamento dos apóstolos e mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória, não minha, mas da amada igreja, que é o próprio Cristo, cabeça. Glória a Deus, aleluia.